Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Os taoístas foram designados para descobrir o elixir da longa vida. Porque os reis, eles não queriam morrer, né? Então, os taoístas começaram a desenvolver aqui, ali, tal, e acabaram descobrindo a pólvora. Ou seja, descobriram algo que posteriormente serviu para acelerar a morte. Morrer, ninguém quer. Diz uma máxima que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas para ir para o céu, é lógico que antes tem-se que morrer. A não ser que nós façamos como a história do samurai, que foi procurado por um discípulo que perguntou: o que é o inferno? Aí ele pegou, partiu para cima e o cara ficou revoltado. Ele disse: eis o inferno. Aí o rapaz tranquilizou, ele disse: aí está o céu. Mas, como não estamos falando de metáfora, estamos falando de algo concreto, o fato do indivíduo o fato do indivíduo ter óbito, estamos aqui para conversar com o Dr. Raimundo Espanha. Ele que é um pesquisador, respeito muito, acho uma da pessoa que usa a visão do paraquedas em sua mente, porque o paraquedas é bom, mas se o paraquedas não estiver aberto, não serve para nada. A mente dele sempre está aberta, né? Fazendo pesquisa, estudando e percebendo que existe uma galopância no conhecimento. Ele é médico do esporte, trabalha com cardiologia clínica, ou seja, ele trabalha com problemas do coração diretamente, full time, e é acupunturista. E é autor de 3 livros na área médica. Inclusive esse maravilhoso livro aqui, ó, que é um clássico, né? É usado por muitos fisiologistas do esporte, é usado por muitos médicos do esporte, e é muito usado na visão da cinesiologia, né? Da cinesioterapia, dos batimentos cardíacos. E ele tem uma parte aqui que ele nos fala sobre a morte súbita na prática desportiva. É interessante percebermos que a atividade física, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é má. É uma visão axiológica. E nós temos que estar preparados para os exageros. E também uma das grandes coisas que faz forte o ato médico é exatamente a visão da profilaxia, de evitar-se para que o mal seja consumado. E ele aqui, o Dr. Raimundo Espanha, aqui irá nos falar sobre esse tema, morte súbita no esporte. Em primeiro lugar, Dr. Raimundo, o senhor que é escritor, deixa eu até colocar aqui, Jorge, para você dar um destaque no livro dele, né? O senhor que é escritor, é professor universitário, é médico, foi médico, é oficial da Marinha, é uma pessoa que viveu muito com a morte, né? Não somente súbita, mas em outro nível. Nos fale sobre o início desses estudos sobre a morte súbita no esporte. Olha, a morte súbita no esporte é um tema muito interessante, que tem que ser mostrado ao público para que haja um conhecimento e para que haja prevenção, porque depois que aconteceu o fenômeno,
Não tem mais, já morreu, acabou, não tem mais. Aí tem que ir ao Pai de Santo ou na sessão espírita. Então nós temos que trabalhar aí por trás do fenômeno. Não, eu tô brincando. Essa aqui é Vamos só trabalhar um parênteses, uma brincadeira. prevenindo isso aí. E a prevenção, ela começa desde cedo. Desde cedo, porque o exercício físico é uma coisa importantíssima para a vida do ser humano. Você sabe muito bem disso, que você faz parte dessa área aí de esporte também. E sem o exercício, que já nos acompanha desde a época do nosso nascimento, há milhões de anos atrás, e a vida em si, ela é movimento. A célula em si, ela é movimento. Tem que se movimentar. Agora, como você bem falou, existe limite, tem que haver limites. Agora, a história da morte súbita no esporte, que a gente vê, por exemplo, uma história já desde 2.500 anos atrás, o Fedipe, daquele soldado grego que foi dar notícia da vitória dos gregos na planície de Maratona. Ele andou 40 quilômetros e acabou falecendo. Essa é uma lenda, mas é uma coisa que já nos impressiona. Quer dizer, houve esse acontecimento no esporte. E quando você fala em morte súbita, você tem, por exemplo, uma morte que acontece numa pessoa idosa ou num adulto que vem relativamente saudável e de repente falece subitamente. De um modo geral, quem está por trás disso é o infarto agudo do miocárdio. Mas doutor Espanha, nos fale um pouquinho do infarto agudo do miocárdio, para poder nós termos um esclarecimento melhor, depois o senhor continua. Sim, então o infarto do miocárdio é um acidente agudo que acontece quando as suas artérias coronárias, que são as artérias que envolvem o próprio coração e que levam a nutrição do coração. E isso, ao longo de anos, nós acabamos com alimentação errada, principalmente, com alimentação cheia de gordura trans, não gordura boa, gordura trans, estresse, uso abusivo de álcool, uso de drogas ilícitas, acabam lesando esse endotélio vascular, que é onde passa o sangue pelo coração e pelos vasos sanguíneos em qualquer local do corpo, mas principalmente no coração. E aí cria-se uma inflamação. Essa inflamação acaba gerando uma fraqueza nesse local, que em algum momento, por um estresse ou por um esforço físico, ou até mesmo sem mais nem menos, o sangue coagula naquela região, porque aquela placa se rompe e forma um trombo. Ao formar o trombo, o sangue não passa dali para frente. Então todo o tecido que está dali para frente vai morrer. E é isso nós chamamos esse tecido que morre de infarto. E as consequências nas primeiras horas disso aí é a morte súbita. Você morrer de repente por arritmia cardíaca. O coração, como foi agredido, ele acaba entrando em arritmia. A gente chama isso de taquicardia ventricular, que depois fibrilação ventricular, e a seguir assistolia, e a seguir morte. Esse é o ciclo. Então o infarto é uma coisa prevenível. Hoje ela tem aumentado no mundo, é o maior matador do ser humano, mas não foi no passado. Até 1925 não se tinha infarto em lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas sabiam que, primeiro é o seguinte, havia dificuldade de identificação, mas não havia relato, não há relato de que as pessoas morriam rapidamente. Então se sabe que não era comum. Porque as pessoas tinham uma atividade física mais constante, que as pessoas tinham uma proximidade maior da natureza, hábitos saudáveis? Será que por isso? Mas eu posso dizer que hábitos saudáveis, alimentação. O que mudou nesses últimos 50, 60 anos foi a alimentação. Os óleos vegetais entraram no mundo em 1911 para cá. E açúcar, farinha branca, farinha refinada, esses óleos que são óleos saturados, que traz a gordura trans, que é uma gordura que causa problemas ao ser humano, é dessa época para cá. Então em 1927 foi descoberto o primeiro infarto nos Estados Unidos. 1927, por um médico chamado Dr. Paul Dudley White, que fez seus estudos na Europa, tinha trazido recentemente um eletrocardiograma e pôde identificar isso em 1927. Quer dizer, aí nesse período aí, um único infarto descoberto num país daquele. Mas em 1960, você já tinha lá 3.000 infartos. Então houve um aumento muito grande disso aí. E logo a seguir, nos anos 80, está com 600 mil infartados.
E a tendência é aumentar. Em alguns países já está começando já a haver um controle, uma queda. Mas é uma queda porque estava muito alto na estatística. Entendeu? Então se morria 100, 500 por 100 mil, agora está morrendo 400. Houve um aumento, uma queda. Porém isso não é nada. Não tem que morrer 400 em um ano. Tem que morrer, a morte tem que estar cá em cima. Né? Mínima, como o Japão, o caso do Japão. A Finlândia era um país que ficava no topo da estatística, lá em cima. Morria muita gente de infarto. Fizeram uma política, não usaram um medicamento sequer, nenhum medicamento, só atividade física e estilo de vida, alimentação. Olha, é um negócio interessante. O primeiro infarto diagnosticado foi antes da Primeira Guerra Mundial. Não, antes da Segunda Guerra Mundial. Não tinha se... Depois, 1927. 1927, foi, desculpe. Antes da primeira, da segunda né? Guerra. Não tinha-se cirurgia de coração. Não. Que a cirurgia de coração é em 1949. Né? 48, 49. Porque é relatado no filme. Do Sul. No filme Quase Deus. Quase Deus. Né? Que é mostrado a cirurgia. Posteriormente, em 1960, como você falou, o índice já tinha aumentado. E muito. E muito. Ou seja, o ato cirúrgico tem-se, mas tem-se também a sequela, né, de um problema social que se gerou excesso. Não é? Só que hoje você tem a pessoa que tem a condição financeira maior, né, e pode frequentar bons hospitais cardíacos, né, ela tem condições de fazer cirurgias, mas mesmo assim há um número muito grande de óbitos. Né? E voltando a esse tema de morte súbita, então, nas pessoas que a medicina do esporte considera como adultas, pessoas acima de 35 anos, certo. Abaixo de 35 anos, já esses são o adulto, os jovens, né? Os jovens. Então, acima de 35 anos, ou seja, no adulto, o que mata mais no esporte é o infarto agudo do miocárdio. Isso não tem dúvida. É o que mais mata. E nesse pessoal que está abaixo dos 35 anos, é a cardiopatia congênita que mata mais. E dessa cardiopatia congênita é uma que chama-se miocardiopatia hipertrófica, onde a pessoa nasce com o septo do coração hipertrofiado. Às vezes até outra parede também hipertrofiada. Isso gera um desbalanço, né, entre um lado que está muito hipertrofiado contra outro não. E aí gera potencial de elétrico ali, né, carga negativa positiva, acaba gerando arritmia e a partir daí a morte. Então, nas pessoas jovens, o que mais causa morte súbita é cardiomiopatia hipertrófica. No adulto, o que mais causa a morte no esporte é o infarto do miocárdio, que depende das lesões nas coronárias, que são as artérias que nutram o coração, e que depende do desenvolvimento dessa placa, a placa de ateroma, que as pessoas botam a culpa no pobre coitado do colesterol, e que o ovo é um dos culpados, porque a gente sabe que não tem nada a ver, não é isso. Você pode comer ovo à vontade aí que não tem... O ovo é barato. Então... E é o segundo melhor alimento que existe, pela Organização Mundial de Saúde, isso. O segundo melhor alimento. Primeiro é o leite. Na crise que nós estamos tendo com a carne, né? Comer ovos é uma coisa interessante. Porque eu ontem mesmo estava andando ali na Cidade Baixa, ali na calçada, né? E comprei uma caixa com 30 ovos, R$10, né? Então, se a gente vai, principalmente nos bairros populares, ali no São Joaquim, você compra barato os ovos, não é melhor do que a carne. Porque com R$10 de carne não se come muita coisa. Nada. O ovo você pode Eu achei engraçado isso, quando você coloca o coitado do colesterol. Agora, Espanha, você falou um negócio interessante. Porque nós aprendemos que o colesterol é a base para grandes sequelas, digamos assim, patológicas. Não patológica não, grandes problemas de doenças, vamos falar, né? Assim. Então, o colesterol, o que é, o que não é, e o que ele, por sua vez, atua ou não atua em termos da morte súbita no esporte. Porque você falou uma coisa interessante, porque a mídia sempre diz, é o colesterol, tem que diminuir o colesterol, tem que diminuir. O cara infartou por causa do colesterol. Não. Mais da metade das pessoas que infartam tem colesterol normal.
Então qual é a teoria que se sustenta com 50% de erro? Não pode. Não pode. Né? Estatística é a sexta maioria, e não é a a minoria. natureza não ia fazer uma substância no seu corpo que levasse você à morte. Ele é, sim, um reparador das células. Você tem inflamação, o que tem que se tratar é a inflamação. E essa inflamação vem de onde? Da gordura trans, do estresse em excesso, do cigarro, né? Da falta de sono à noite. É isso que vai gerar. E da alimentação, principalmente a alimentação ruim que nós estamos comendo uma alimentação que é fora de série. É igual o caso do apêndice, né? O apêndice, na verdade, ele deve ter, né? Até hoje não se descobriu ainda na medicina, mas a apendicite, que é a irritação do apêndice, que é o problema. Então o colesterol, em verdade, é a sua irritação, ou seja, o estresse fisiológico às vezes estressou. Ou seja, é a carga de estresse, a desobediência da natureza que faz com que o colesterol acabe virando veneno. Ele acaba virando veneno. Se você e como ele é endógeno, não está dentro da gente, acabou, né? Se você tem a maior parte dele é fabricada no fígado. 80% é no fígado. Uma pequena parte vem do exterior, vem na alimentação. E ele, na realidade, ele não é uma gordura. Ele é um lipídio, mas não é a gordura. Ele não tem ácidos graxos, só quando ele é esterificado. Mas ele em si, o esqueleto dele, não é um esqueleto para ser chamado, não tem ácidos graxos, portanto não é gordura. Ele é um lipídio. Mas ele tem propriedades de gordura, ele é estudado no grupo das gorduras. Agora, de onde ele vem mais? De onde ele é fabricado mais? Do açúcar. O açúcar, que você come o açúcar, seja a frutose, por exemplo, muita frutose acaba gerando aumento, porque a frutose vai para o fígado fabrica glicose, e glicose tem excesso, ele forma colesterol. E esse colesterol em excesso na circulação, aonde ele encontrar a inflamação, que nós estamos bastante inflamados, hoje nós vivemos nesse período inflamado pela alimentação, ele vai reparar e cria as famosas placas que ficam lá. Então ele é o reparador das células. Né? Agora, no esporte, o que você tem que fazer para prevenir essa morte súbita que a gente vê? Porque quando morre uma pessoa que não tem, pela idade e tal, você não liga muito. Mas quando morre um atleta, que é o segmento que a gente acha que é o mais saudável da sociedade, morreu um atleta, não pode, ele é o segmento mais saudável. E morre assim de uma vez de repente, né? No campo, não pode. Então, e como prevenir isso? Como prevenir isso? Há maneira de prevenir. Nós não vamos prevenir 100%, porque na medicina você não tem 100%. Existe coisas, você pode desidratar-se, você pode perder muito eletrólito, você pode fazer arritmia por isso, você pode nascer com defeitos que não são vistos nem no eletrocardiograma, nem em nenhum exame você não consegue detectar. E aí ele pode ter arritmia e vir a morrer. Mas isso é muito pouco, né? É pequeno essa fração de gente. A fração maior pode ser prevenível. Como? Fazendo, primeiro, avaliação com o médico, que conheça a situação. Segundo, se aquele médico clínico achar que tem alguma coisa, ele deve encaminhar para o especialista, que é o cardiologista. E aí ele vai fazer exame específico. Eletrocardiograma, ecocardiograma e principalmente prova de esforço. Essa prova de esforço, podendo ou não, de preferência com a ergospirometria. E aí, diante disso tudo, você pode fornecer um laudo de que essa pessoa está apta para fazer atividade física. E nós vamos diminuir muito isso, essa quantidade de morte súbita que tem havido aí. Isso no futebol. Hoje, a gente vê a morte ao vivo a cores, coisa que a gente não via antes. Né? A primeira foi aquele do camaronês, lá o Foi. Que morreu na... A morte, ela principalmente, você falou, quando nós a vemos, nós nos chocamos. Até o médico mesmo, que vive constantemente com a morte, ele sempre, né, ele acostuma, mas ele não... A não ser que o cara seja um transtorno de personalidade antissocial, seja um sociopata, que aí ele não vai ter ligação afetiva nenhuma, mas sempre tem-se, né? Não é uma catástrofe mesmo, né? Por pior que seja, a pessoa, ao status quo da morte, ela existe, mas, por sua vez, o que está dentro do social é muito mais forte. Na definição que a gente tem de morte súbita, existe uma certa controvérsia, mas a gente pode dizer o seguinte: tem estudo, nessa pesquisa que eu fiz para esse último capítulo desse livro, que exatamente fala sobre morte súbita,
A gente vê o seguinte, há uma definição de 1 hora, a partir dos sintomas que você começou a apresentar. Existe também, como são 6 horas e 24 horas. Então, ou seja, varia de 1 hora a 24 horas. Então você fez um esporte lá na academia, praticou o esporte, chegou em casa à noite, faleceu subitamente. Pode ser considerado morte súbita no esporte. Então até 24 horas, que essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tem autores que são mais rígidos, 1 hora apenas, 1 hora apenas. Então a morte é prevenível. O problema é que eu acho que é um certo desleixo no esporte de alta performance, no esporte de alto rendimento, porque são muita gente, você não, às vezes não tem tempo de avaliar, e ninguém deveria ser submetido a um esforço a nível tão alto como é o nível de competição. Você tem que vencer, né? Você quer vencer a competição. Você vai a níveis muito altos de consumo de oxigênio, e aí com isso você vai ter uma dívida muito grande com o seu organismo, não uma dívida de ácido lático, uma dívida de acidose, para poder vencer a prova. E aí isso pode ser gatilho. Então, ela funciona quando você sentir que alguém que faleceu em campo, morreu fulano. Pode ter certeza, ele tinha uma lesão. Na maior parte das vezes, ele tinha uma lesão prévia que não foi detectada. E o esporte serviu de gatilho. Mas o esporte não mata, pelo contrário. Raimundo, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco, principalmente que você é uma pessoa que mora no meu coração e não paga aluguel. Obrigado. Certo? Eu tenho um grande respeito, porque você é uma das grandes figuras da médicas que estão sempre nos apoiando, e são pessoas assim que nós precisamos, principalmente estando aqui, divulgando esse fato que é a morte súbita no esporte, e dando conhecimentos e processo de sapiência para todos aqueles que querem diretamente adquirirem, por osmose ou não. Chegamos ao final de mais um programa e agradecemos ao Dr. Raimundo Espanha por permitir-nos estarmos aqui e aprendermos um pouco mais. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
Os taoístas foram designados para descobrir o elixir da longa vida. Porque os reis, eles não queriam morrer, né? Então, os taoístas começaram a desenvolver aqui, ali, tal, e acabaram descobrindo a pólvora. Ou seja, descobriram algo que posteriormente serviu para acelerar a morte. Morrer, ninguém quer. Diz uma máxima que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas para ir para o céu, é lógico que a visão do paraquedas em sua mente, porque o paraquedas é bom, mas se o paraquedas não estiver aberto, não serve para nada. A mente dele sempre está aberta, né? Fazendo pesquisa, estudando e percebendo que existe uma galopância no conhecimento. Ele é médico do esporte, trabalha com cardiologia clínica, ou seja, ele trabalha com problemas do coração diretamente, full time, e é acupunturista. E é autor de 3 livros na área médica, inclusive esse maravilhoso livro aqui, ó, que é um clássico, né? É usado por muitos fisiologistas do esporte, é usado por muitos médicos do esporte, e é muito usado na visão da cinesiologia, né? Da cinesioterapia, dos batimentos cardíacos. E ele tem uma parte aqui que ele nos fala sobre a morte súbita na prática desportiva. É interessante percebermos que a atividade física, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é má. É uma visão axiológica. E nós temos que estar preparados para os exageros. E também uma das grandes coisas que faz forte o ato médico é exatamente a visão da profilaxia, de evitar-se para que o mal seja consumado. E ele aqui, antes tem-se que morrer, a não ser que nós façamos como a história do samurai, que foi procurado por um discípulo que perguntou: o que é o inferno? Aí ele pegou, partiu para cima e o cara ficou revoltado. Ele disse: eis o inferno. Aí o rapaz tranquilizou, ele disse: aí está o céu. Mas, como não estamos falando de metáfora, estamos falando de algo concreto, o fato do indivíduo o fato do indivíduo ter óbito. Estamos aqui para conversar com o Dr. Raimundo Espanha. Ele que é um pesquisador, respeito muito, acho uma da pessoa que usa